Oi pessoal, meu nome é Fábio. Eu vou explicar para vocês agora nesse vídeo treinamento aí os indicadores da parte contábil, tá? Conectado ao sistema do contador. Essas informações elas são atualizadas automaticamente, tá? Dos indicadores em tempos programados, tá? Do escritório contábil lá ou da base de dados da contabilidade. Todos esses valores que eu vou apresentar para vocês nos gráficos, eles são extraídos da parte contábil, como eu disse, né? Então, todas as informações demonstradas, elas, se tiverem algum problema, é o espelho do que está vindo lá do sistema contábil, tá? Então, é, é bom sempre dar uma olhada no lançamento, do balanço, para ver se ele tem algum probleminha, né? No balanço e, consequentemente, nos valores demonstrados no indicador. É, a parte do vídeo aqui, ele vai ficar um pouco extenso porque o treinamento é no indicador online, então eu vou esperar carregar os valores, né? Então pode esperar um pouquinho aí porque demora, né mesmo, mas é para entender bem o funcionamento dos indicadores. Na descrição do vídeo depois vai ter aqui os tempos com os principais pontos aí, caso tenha dúvida pode navegar aí para o minuto do vídeo e retirar a dúvida, tá? Então vamos lá, vou mostrar os indicadores, aí além disso, se precisar mais alguma dúvida, né, entre em contato conosco aí para tirar informação e tudo mais. Então eu vou demonstrar aqui os indicadores. Então essa aqui é a tela inicial, tá? Que é a visão geral do indicador. Aqui a gente tem a data da atualização do indicador, como eu falei, ele é programado, né? Então ele vai mostrar a última atualização. Aqui é a data do que é possível efetuar o filtro para mostrar as informações no gráfico. A data aqui é um detalhe importante, que é sempre quando mudar o ano para anterior, em vez de digitar aqui primeiro 2019, que ele não vai aceitar, digita primeiro aqui, 1º de janeiro de 2019, daí depois do 31/12 de 2019, que ele vai aceitar. Do lado tem as datas de seleção. Vejam que eu estou selecionando aqui até 31/12 de 2020, né? E no gráfico, no banco de dados, eu tenho disponível apenas até agosto. Então, o que acontece? Se eu deixar dessa forma, ele vai aparecer alguns visuais em branco, porque esses valores aqui ele pega do último período com valor, né? Então, no caso, eu estou filtrando aqui, tem até agosto, vejo que aqui ele está saindo agosto, mas está zerado a informação. Então, ele vai sair em branco. Então, para isso é só voltar um mês aqui, 31/7 de 2020, tá? Então, ele vai atualizar aqui os indicadores. E vai carregar os valores corretamente e vai atualizar todas as datas, né? Conforme o período selecionado aqui, que tem informação no banco, no balanço, CET e DRE, né? Porque todos os valores demonstrados aqui são extraídos do balanço, dos lançamentos por balanço e para DRE. A parte contábil tem vários indicadores que é possível demonstrar, né? A gente elegeu aqui os principais, tá? Como mais importante e tanto o empresário quer ver, tá? A comparação selecionada é a data que você pode comparar período, né? Então eu vou comparar aqui julho de 2020 versus junho de 2020. Além disso, é possível ainda comparar o mês atual versus o mês do ano anterior, trimestre atual versus trimestre anterior e ano atual versus ano anterior. Tá? Para selecionar essas medidas, essas comparações, aqui em filtro, seleção de métrica, é possível selecionar aqui a métrica conforme a desejado. Tá? Nesses gráficos acima que estão em destaque, ele mostra uma linha amarela onde faz a comparação com o período anterior. Os de baixo aqui, com exceção da DRE, que ele mostra aqui o período comparado. Tá? Os outros, a despesa operacional também,
Balanço patrimonial não, tá? E então é bem dinâmico, tá? E aproveitando aqui no filtro, é possível ainda filtrar o código da empresa, tá? Por empresa individual ou todas, e ainda filtrar por filial. Então amplia aqui, ele vai trazer qual que é a filial, né? Então é possível filtrar também, tá? Ou selecionar tudo. Caso queira também é possível limpar aqui no próprio filtro, na borrachinha, tá? Ele limpa o filtro. A transferência de resultado é para desconsiderar os lançamentos que são de transferência, ou seja, eu quero mostrar uma DRE sem o efeito da transferência de resultado. Então deixa marcado o não, que ele vai trazer apenas os valores normais, né? Sem os lançamentos normais, sem ser os de transferência de resultado. Tá? Aqui do lado ele tem informação também que explica isso, né? O que significa o sim e o não. A seleção de métrica também tem informação de instruções aqui como funciona. O grupo econômico, você pode selecionar um grupo para ele setar aqui as empresas apenas desse grupo. Caso tenha mais de um grupo, ele vai trazer apenas empresas do mesmo grupo. Na parte contábil, a gente sabe que tem o fechamento do módulo, né? Então, o módulo lá do contábil, estando fechado, sabe-se que as informações contábeis estão conciliadas e o balanço está correto. E isso é possível demonstrar aqui nesses indicadores, tá? O módulo fechado. Então, tem o sim, que é um módulo fechado, e o não. Então, se deixar filtrado não, pode ser que tenha período ali de informação sem estar conciliado, então vai apresentar um dado incorreto. O botão de cima aqui é o filtro, o limpa filtro, tá? Então ele vai limpar o filtro de todos os visuais e a data também, tá? A data ele vai selecionar do ano todo. A data é obrigatória deixar pelo menos um ano aqui, tá? Para não sobrecarregar a quantidade de informações aí nos indicadores, tá? Então sempre selecionar mês a mês ou um ano inteiro, tá? Limpando, voltando aqui para os indicadores, então a gente vai ter aqui a parte do lucro líquido versus anterior. Então versus anterior é porque faz a comparação conforme o período anterior que eu estou selecionando, tá? Todos os gráficos, ao passar o mouse, ele ativa aqui um cabeçalho, tá? Então tem a interrogação, que é uma ajuda do gráfico, vai detalhar o que o gráfico demonstra, tá? Então aqui lucro líquido operacional, né? Que é os juros menos os juros mais impostos, tá? E como eu disse, o valor abaixo, né? Que é esse valor do card que é sempre do último período do mês, tá? Então 607 mil, 607 mil, sempre vai mostrar o último período. Se eu comparar aqui por ano, ele vai mostrar daí o acumulado do ano, daí, tá? Então vamos filtrar aqui ano. Olha lá, então ele vai carregar o lucro líquido aqui na DRE acumulado daí, tá? 2.656 o acumulado e aqui a linha amarela é o lucro líquido do ano anterior. Vamos voltar aqui para mês. Transferência, seleção de métrica, mês atual versus mês anterior contábil. Então aí sim, né? O gráfico aqui embaixo ele mostra o valor, tá? Então 607 mil comparado com o lucro do mês anterior, que foi 399 mil, teve uma variação de 208 mil, que corresponde a 52% de aumento. Então ele vai ficar verde a barra. Se tivesse diminuição do lucro, ficaria vermelho. Assim como 52% aqui do indicador, né? Que ele está mostrando que houve um aumento de lucro, né? Se fosse um prejuízo não, diminuição do lucro, né? Ele ficaria em vermelho. O custo do produto versus anterior é o CPV, né? Então ele vai mostrar aqui o custo do produto vendido, também conhecido como custo das vendas, né? E a mesma análise também, comparando o período anterior ao valor do último mês
E aqui no gráfico, daí passando com o mouse, é possível ver mês a mês o valor, né, quanto foi a variação, o percentual e o percentual pela receita bruta atual. Tá? Então ele compara também com a receita bruta. Aqui no lucro líquido também mostra a mesma informação detalhada, tá? E agora expandindo o gráfico aqui, tá? Vocês podem expandir, aqui fica uma visualização mais resumida, né? Como aqui embaixo, justamente para facilitar apenas o entendimento e rápido, né? Ver como que está a situação ao longo do tempo, mas é possível também expandir esse gráfico de forma analítica, ali, né? Ficar mais visual. Aí o gráfico ele vai expandir dessa forma. O que significa o vermelho? O vermelho é porque o valor foi menor que o anterior, então ele vai ficar automaticamente vermelho. Se o valor for maior que o anterior, ele fica a cor original, né, que é o verde. No gráfico, ele vai mostrar daí a linha, né? Então é possível navegando aqui para visualizar qual foi o lucro anterior e passando na barra o lucro atual. Na interrogação aqui, ele vai dizer que expande esse valor aqui por grupo, né? Matriz, filial e mês. Então, o que significa isso? Nesse menu aqui de botões, eu posso trabalhar meu gráfico. Então, quero visualizar aqui no primeiro nível, que é o grupo. Veja que ele vai ficar desativado aqui a setinha. Então, eu estou no primeiro, que é o grupo econômico. Se eu quiser avançar essa informação de forma a abrir apenas um grupo único, eu ativo aqui o botão para baixo, tá? Que é o módulo de análise ativado. Aí eu dou 2 cliques no gráfico, na coluna, né? Dou 2 cliques na coluna. Ele está carregando ali, tá? Ele vai expandir essa informação apenas do grupo A. Então ele já analisa automaticamente essa informação aí do grupo A. Ele grupo por matriz, né? E por ano. Eu acabei dando 2 cliques a mais, tem que dar 2 cliques e esperar um pouquinho, que ele vai carregar primeiro por grupo filial Recife, né? E daí dando mais 2 cliques aqui na matriz. Aí sim ele vai carregar agora grupo A e matriz Curitiba, né? Então ele vai separar as informações no gráfico, tá? Ou também é possível voltando aqui, tá? Então, deixando a análise ativada, em vez de dar 2 cliques, é possível também com o botão direito do mouse, ele vai aparecer e daí aqui fazer o drill down. Também é uma forma, talvez, mais rápido ou mostrar o próximo nível, tá? Tem a opção de mostrar como tabela também. Ó, então vai mostrar os valores numa tabela. Voltando aqui no gráfico. Então vamos fazer aqui com o botão direito, fazer drill up. Agora ele foi para o grupo, né? E agora eu quero visualizar essa informação independente do grupo, a matriz e filial independente do grupo, e daí o mês independente também do grupo e da matriz de estabelecimento. Então agora ele vai ampliar aqui por estabelecimento. Se eu clicar mais uma vez nas duas setinhas para baixo, ele vai ampliar por mês, independente do grupo e da matriz de estabelecimento, tá? O próximo ícone aqui, que é o garfinho, ele vai expandir todo o gráfico separando por situação. Então ele vai separar aqui a matriz filial por grupo. Se tivesse mais de um grupo ia separar, né? E aí o grupo matriz também daí por mês e separado daí por nesses segmentos, tá? Voltando aqui, eu tenho aqui esse filtro. O filtro ele vai mostrar todos os filtros que estão afetando esse visual, tá? Então seja ele de data, o filtro lá do menu do filtro, ou até mesmo gráfico, porque aqui nos indicadores um gráfico pode filtrar o outro gráfico, tá? Então aqui no filtro é possível visualizar o que está sendo aplicado nesse filtro aí, por exemplo, eu não sei qual empresa que está sendo filtrada, clicando no funil ali é possível verificar os filtros que estão afetando, tá? Então, como eu disse, aqui no gráfico, por exemplo, ó, se eu deixar aqui
matriz e filial e eu quero visualizar as outras informações só da matriz, clica aqui no gráfico. Ele vai carregar as informações apenas da matriz. Então vejam aqui, se eu passar o mouse no gráfico, ó, ele aparece o funil. Ó, incluídos matriz Curitiba, tá? Às vezes ele dá um probleminha aqui, não consegue passar rapidinho o mouse, mas daí é só expandir o gráfico aqui e visualizar no filtro. E já é possível visualizar aqui o que está sendo incluído nesse gráfico, tá? Para voltar ao filtro da matriz incluída ali, da filial, né? Então é possível fazer direto no gráfico aqui, tá? Clica na matriz aqui para ele tirar o filtro, ou vai aqui no filtro, clica aqui no limpar filtro. Ele vai limpar todo o gráfico, né? Inclusive aqueles filtros incluídos também manualmente nos gráficos. Então ele já atualizou, aí vai voltar a data aqui também para 31/12, né? Porque o filtro fica do ano todo, mas aí é só eu atualizar ali também a data. Já carregou em branco, né? E o filtro aqui da matriz que eu tinha incluído já não carregou mais, tá vendo? Vamos voltar aqui a data para 31 de julho. Então, depois aqui nos gráficos, vai ter o custo do produto, a margem de contribuição. Se tiver dúvida na margem de contribuição também aqui é só passar o mouse para visualizar a informação, tá? do ícone, né? Então diz o que significa a margem de contribuição, que é a receita líquida menos os custos do produto vendido, né? Ou o lucro bruto. Aqui do lado daí o gráfico mostra as informações, que significa quanto foi o valor mensal. Tá? E ao lado aqui a gente tem os índices econômicos, tá? Separados aí nos mais principais, né, que é o endividamento geral versus anterior, geração de lucro versus anterior, solvência, liquidez corrente, liquidez seca, liquidez geral. Aqui é um velocímetro que indica como que está esse índice, né, se ele está saudável, né, então aqui na instrução ele vai dizer qual que é o índice, um índice igual a 1 denota insolvência, né, então o correto é que seja menor que 1. Então vejam aqui que se eu ampliar o gráfico, ele vai trazer, ó, então o índice foi 0,18, né? O 0,22 aqui é o índice do mês anterior, e aqui ele dá, ó, até 1 aqui é amarelo, no caso de 0,70 aqui ele está pegando até 1 é amarelo, e acima de 1 é até 3, mais que isso também já não vai colocar, mas aí acima de 1 ele pega tudo como vermelho, então ele vai mostrar que o índice não está legal, tá? Então 0,18, né? Aí o anterior ele estava mostrando 0,22, que era junho, tá? E a mesma análise daí para os outros gráficos também, tá? Esse gráfico de linha aqui ele vai mostrar o índice ao longo do tempo, igual da solvência, liquidez corrente, liquidez seca, liquidez geral versus anterior, também mostrando todos os índices, né? E qual que é a meta, né? Ideal aí para o gráfico, tá? Ainda assim é possível ainda detalhar esses índices em mais analiticamente, tá? Então clica aqui nessa lupa, ele vai navegar para uma página de índices financeiros mais completos. Tá? Então ele vai demonstrar aqui liquidez imediata, corrente, o endividamento, a rentabilidade do ativo, a rentabilidade do capital próprio, e todos esses gráficos mostrando daí uma forma mais analítica da demonstração. Então ele vai uma definição, como que é a fórmula do cálculo, né? Ao lado direito ali o valor da métrica, 0,94, e a composição dela, né? Que está pegando caixa equivalente dividido por passivo circulante.
e quanto foi essa métrica aí durante os meses, tá? Então ele vai avaliar todos esses dados e vai dar um índice aqui também do ideal, tá? Do 4, né? Liquidez corrente, o endividamento também é possível visualizar a mesma situação, né? Ver qual a fórmula, a definição, o percentual ao longo do tempo. Rentabilidade do ativo, tem os meses aqui, os 3 últimos meses, né? E o percentual, tá? Então aqui passando com o mouse. Ele vai trazer essa informação e vai filtrar. Rentabilidade do capital próprio, tá? Com a definição também. Depois tem um resumo do lucro líquido, tá? Mostrando o lucro líquido da empresa mensalmente. Aqui os percentuais dos índices disponíveis aqui para consulta e a comparação entre os índices. Aqui é possível simular alguns índices específicos, tá? Então vai clicando aqui no filtro, ele vai selecionando aqui embaixo conforme o índice que você deseja analisar, tá? Depois aqui ao lado esquerdo, essas datas aqui elas são interligadas, tá? Então essa data ela está interligada com a visão geral. Então mudando lá na visão geral ele vai mudar automaticamente aqui, mas é possível também mudar diretamente aqui nesse gráfico analítico. Nos índices gráficos aqui, aí tem um detalhamento de cada desses índices que eu estava explicando ali anteriormente, com um texto, né, explicando a análise de como foi esse índice ao longo do tempo na empresa. Tá? Então, nesse gráfico, não é possível selecionar mais de um índice. Tá? Claro, é possível, ele vai mostrar os valores aqui, mas não vai fazer análise. Para fazer análise, selecione apenas um. Então, liquidez imediata, ele vai mostrar aqui um texto, né, como que foi a situação do índice na empresa, a interpretação dele, o que, que ele significa, e ele vai mostrar no período avaliado, de janeiro a julho de 2020, o índice, como ele se comportou na empresa, quanto foi a variação, um índice maior, menor, né, e a sua média foi de 47 aí nesse período. Ok? Voltando aqui, aqui temos mais uns menus, né, tem o filtro, que é possível selecionar a empresa, que vai dizer como que é a empresa, a tributação, qual que é o nível do plano de contas, né? E mais os filtros das empresas, transferência de resultado, ano, nome, mês e o grupo econômico. Aqui é possível daí navegar para o balanço já diretamente, tá? Que eu vou mostrar como acessar o balanço lá pela visão geral, que é o mesmo caminho. Home. Então aqui é a visão geral. Aqui vai mostrar um gráfico com ativo circulante comparado com o passivo circulante e quanto foi a variação pelo anterior, do mês anterior apenas. Ele não faz comparação dos períodos aqui, ok? Então ele vai mostrar o valor aqui daí mensal, ok? Quanto foi aí o ativo circulante, a composição desse ativo circulante, e vai mostrar o passivo circulante e a composição desse passivo circulante também. Entre as colunas aqui é possível verificar a variação desses valores, né? Então 11 milhões do passivo do ativo circulante versus 11 milhões e 83 aí de ativo circulante de junho, deu uma variação de 79 mil aí, ou seja, aumentou 0,71%, ok? Aqui é a necessidade de capital de giro, né? Então, caso tenha dúvida, é possível ver aqui na informação, ele vai dizer o que significa o gráfico, como que é o cálculo. A parte de composição do capital de giro, né?
ele é um valor que traz do balancete, então nem sempre é exato como o sistema URP do cliente lá, que vai pegar toda a parte de rotatividade do estoque, os prazos, o contas a receber, contas a pagar, para dar o ciclo de caixa correto da empresa. Esse aqui é uma amostragem, né, feito pelo balanço, tá? Bom, aí a gente tem aqui o valor, tá, da nessa capital de giro. O valor basicamente é o ativo circulante menos o passivo circulante, né? Demonstra o valor de ativos que incluem dinheiro, estoque, contas a receber ou despesas pagas antecipadamente. Depois um gráfico que mostra todos esses dias aqui de forma detalhada mensalmente, tá? E depois temos aqui a composição depois do patrimônio líquido, ativo e passivo com índice de participação do PL e terceiros. Tá? Então, o que significa isso? Passando com o mouse na interrogação, tem o detalhamento aqui, a instrução desse gráfico, tá? Valores extraídos todo do balanço, tá? Patrimonial. E aqui é possível navegar por ano, ou por mês, né? Por ano para facilitar aí ver quanto foi o ativo aí do ano, o PL do ano, né? Porque aqui ele vai trazer mensalmente o saldo final, né? Quando a gente trabalha com a parte contábil, é tudo o saldo final, tá? Então, aqui, por exemplo, só uma informação, né? Então, ativo 13.636. Se eu voltar aqui para o ano, o ativo vai bater 13.636, né? Então, ou seja, o último período ele sempre vai bater com o ano porque é acumulado, ok? E daí passando com o mouse nas colunas, é possível visualizar os índices, né? Quanto que é o meu percentual do PL sobre ativo, quanto que é o meu percentual do capital de terceiros, né? Ou seja, quanto que o meu PL cobre de capital de terceiros caso eu tenha que pagar esse valor aí do passivo circulante, tá? Então é isso. Depois ele mostra o valor aqui também detalhado, né, do PL, do ativo e do passivo. Expandindo o gráfico também tem as informações detalhadas, tá? Aqui no ativo circulante passivo tem a lupa que também navega para o balanço. Ó, e para o balanço patrimonial, que é o mesmo ícone que tem no indicador mais para baixo ali, que é o balanço patrimonial resumido. Então eu já vou clicar ali para navegar para o balanço. Aqui é uma demonstração de resultado resumida. Ela não está de acordo com a estrutura da DRE da contabilidade. Isso aqui são linhas mais sintética que demonstra assim as principais linhas para avaliação da DRE. Então ele vai carregar aqui a parte da receita bruta, a imposto sobre deduções da receita, né? A receita líquida, CPV, margem de contribuição, despesa operacional, depreciação, lucro operacional, juros e impostos, né? Aqui está o IRCS e o lucro líquido. Então ele mostra o lucro aqui mensalmente, né? Nessa DRE mais sintética. Também aqui tem a informação desse gráfico, tá? Detalhando ele. Depois aqui a variação desse valor mensalmente, tá? Então, quanto variou minha receita bruta, vamos voltar aqui no ícone, ó. Então, na minha receita bruta foi de 2.598 em julho e foi de 3.167 em junho, ou seja, variou aí 18% negativo, né? E ele vai avaliar isso aqui mensalmente e os picos, né? O verdinho qual foi a maior e o vermelho qual foi a menor. Essa análise é feita daí para todas as linhas, né, conforme demonstra aqui, e o percentual do último mês. O indicador da receita bruta aqui é o percentual da linha correspondente pela receita bruta, né? Então, no mês de julho aqui meu CPV foi 1.150.000, que corresponde a 44% da receita bruta. Tá? Então aqui no indicador também visualiza aí mais informações do card do gráfico. Né? Aí depois ele avalia quanto foi esse percentual aqui
pela receita bruta ao longo do período. Então, por exemplo, aqui eu tive 44% no mês de julho. Vou passar o mouse aqui, carregar. Um pouquinho, aí. Então, veja ali, 44% foi em julho, né? E junho, o meu CPV correspondeu a 42% da receita bruta. Então, eu tive um aumento aí de 4% nesse indicador, que é bem importante para visualizar aí se a receita bruta, o CPV, né, tá variando conforme minha receita, né? Então, se eu tiver um CPV acima aí do custo aí, consome também a minha margem aí de contribuição, né? Tá? Então, um indicador importante que demonstra. Aí depois eu tenho a margem de contribuição com a mesma análise, comparando a receita bruta e o percentual. Então, aqui eu tive um ganho de margem de contribuição de 23%, despesa operacional, lucro operacional e, por fim, o lucro líquido também. Tá? Além disso, caso queira ver, daí demonstrar para a demonstração de resultado analítica, daí conforme a estrutura da contabilidade, aqui na lupa, né, e para a demonstração de resultado analítica. Na demonstração de resultado analítica, daí sim é possível fazer análise, então mais conforme a estrutura mesmo, tá? Então a primeira que abre aqui é uma demonstração de resultado comparada, onde eu posso comparar períodos distintos. Então eu quero comparar janeiro de 2019 com janeiro de 2020. Então veja que ele vai comparar mês versus mês, né? Eu posso comparar aqui a data que eu quiser, daí trimestre, semestre, né? Nos dois períodos ele vai dar análise horizontal aqui de quanto foi a variação. Então aqui a receita bruta reduziu 12%, comparando os 2 meses, né? E ainda é possível expandir a informação aqui até o nível analítico da conta, tá? Para visualizar cada conta aí, ok? Depois, na mesma página aqui, a gente tem os menus ao lado, que é a DRE Analítica. Daí, a DRE Analítica ele vai mostrar uma tabela, onde mostra a estrutura contábil e vai expandindo os grupos aqui das contas, tá? Então, o grupo pode ser expandido clicando com o botão direito, expandir todos, ou o nível inteiro. Então, por exemplo, eu quero expandir apenas o nível da conta sintética aqui para o analítico. Então, eu clico aqui em nível inteiro, vou expandir tudo apenas esse nível, né? Vejam que o analítico ele não expandiu, porque o analítico daí eu posso expandir daí pelo histórico, né? Então aqui eu consigo ver todo o histórico do razão aqui já na DRE, ok? E também eu posso, né, expandir todos. Daí todos ele vai expandir até o nível do histórico. Aqui é possível ainda mostrar a DRE como uma tabela, tá? Então tem a opção aqui da tabela. E nesse menu em cima aqui, que eu estava falando, ele mudou um pouquinho aqui agora, que é o seguinte, ele tem fazer o drill down por linhas, né? Que o drill down por linha ou o maisinho, vai clicando aqui no mais ou com o botão direito em expandir, ou é possível fazer diretamente por aqui. Então eu aconselho sempre usar aqui daí o garfinho, tá? Porque daí o garfinho ele vai expandindo conforme a árvore da estrutura da DRE. Se você voltar aqui, ó, linhas, e usar esse aqui, ele vai fugir da estrutura da DRE, não vai ficar mais igual a estrutura. Pegou? Aqui. Ele vai jogar diretamente para a conta. Aí você não vai saber qual que é o grupo, né? Receita, tudo mais. Não vai ficar na hierarquia igual a da DRE. Então, eu sempre aconselho usar o garfinho. Nessa mesma aqui, é possível exportar os dados para Excel, tá? Da tabela. Essa função está disponível numa outra versão aí dos nossos indicadores. Daí, para isso, nos procure aí para mais informações, tá? Mas é possível exportar para Excel também.
voltar ao relatório, né? Então aqui eu posso, que eu estava explicando, eu posso expandir essa informação por linha ou por coluna. Por quê? Porque eu tenho os meses aqui e tenho o ano, né? Então se eu voltar um nível aqui na coluna, eu tenho o trimestre e daí eu tenho o ano. Deixa eu aumentar um pouquinho a data aqui. 31/7/2020. Então ele vai pegar aqui o ano, vou expandir aqui essa informação, coluna. Aí na coluna sim usa os dois tracinhos para baixo, tá? Daí eu quero avaliar aqui por trimestre e eu quero avaliar daí por mês, né? Então aqui tem o mês, daí as informações, a movimentação da conta, a avaliação pela a análise vertical, né, pela receita bruta, de linha a linha, e análise horizontal, quanto variou cada conta, cada grupo, até mesmo histórico aí do lançamento. E aqui no final, né, mostra daí realmente o total aí do lucro da DRE, tá? Acumulando todos os meses e o total e o percentual aí da receita bruta. Depois, nos gráficos aqui embaixo, é uma composição mais analítica, tá, das contas mês a mês. Então, quanto variou aqui ao longo do tempo. E nessa aqui também é possível navegar nas contas visualizando daí o histórico, tá? Então aqui eu consigo saber o histórico por um grupo de despesa, e isso é bem importante que eu consigo visualizar. Por exemplo, aqui vamos pegar energia elétrica. Então, energia elétrica, eu posso ver aqui qual foi os históricos dos lançamentos e quanto eu estou pagando por mês aí para identificar algum desvio, né? Ou até mesmo lançamento incorreto aí na conta incorreta, tá? Aqui na tabela é possível classificar a informação pelo valor, tá? Então, clicando aqui na coluna, no cabeçalho dela, eu filtro conforme eu quero as informações, né? Então, aqui a receita é o positivo. Clicando mais uma vez, eu vou ter os principais valores aqui, os negativos, né? E os maiores valores negativos, que são despesas daí para eu poder avaliar aí qual as contas que mais contribuem aí na DRE, tá? Aí depois a composição do lucro versus prejuízo, ou prejuízo se tiver, né? E comparando esse lucro, o lucro acumulado, né? E quanto aqui vai ser o mensal, aqui o acumulado, e aqui comparando com o ano anterior esse lucro, tá? Então mês a mês e até mesmo o atual aqui, o acumulado. Tá? Então essa DRE analítica tem bastante análise aí bacana para fazer. E depois por fim eu tenho a DRE gráfica. A DRE gráfica ele vai mostrar num gráfico, tá? Então para apresentação aí é bacana. Toda a minha DRE, a estrutura DRE com gráficos aí de os valores negativos. O cinza é o subtotal, né? Quanto foi o subtotal a receita operacional líquida, né? E aqui expandindo é possível ainda navegar esses dados aí para a conta analítica, mostrando quanto foi o valor por conta analítica também. O gráfico ao lado, que é a composição de resultado, ele faz uma consulta dinâmica das contas da DRE, visualizando por grupo, conta sintética, mês, conta analítica e, por fim, o histórico também. Então, como que funciona esse relatório aqui? Então, aqui a gente vê os filtros aplicados, né, como eu havia explicado anteriormente. Esses gráficos aqui, como são de resultado, só mostram contas do resultado, né? Então, e lançamentos e transferências é igual a não, né? Porque eu quero ver a DRE completa sem o zeramento do período, né? Então vamos ao modo de foco aqui para facilitar o entendimento. Aqui você pode ir expandindo as contas. Então, por exemplo, eu quero estudar a despesa operacional. Fecha aqui esses cabeçalhos primeiro. Aí ele vai ativar o mais. Ó. Então eu quero analisar a despesa operacional mais por conta analítica. Vamos colocar direto aqui já. Eu quero ver aqui a minha principal conta. Deixa eu voltar aqui um nível só. Despesa sintética primeiro, daí fica mais agrupado.
eu quero validar aqui minhas despesas administrativas. Aí sim, conta analítica. Aí despesa administrativa eu vou ter aqui salários, vamos pegar aqui mais para baixo, ó. Tem outros valores, tá? Vamos pegar aqui estacionamento, curso, vamos pegar essa conta aqui, manutenção de sistemas, ó, 102 mil. Então clica no mais, é possível navegar para o histórico ou mês e ano. Nesse momento não vale a pena o histórico, vamos pegar o mês e ano para ver qual que foi o mês aí que eu tive mais gasto com essa conta. Então, o que eu tive mais gasto com essa conta foi abril, né, 35 mil, tá? E que depois é possível expandir para o histórico daí. Aqui é mostrar com uma tabela, né? Então é possível também classificar o valor, né? Então eu quero classificar aqui a conta o mês e ano. Vou pegar aqui, classificar em ordem crescente. Classificar por mês e ano. Na verdade não vai classificar o valor, mas aqui a gente já visualiza que o valor maior foi em abril, né? 35 mil. E daí, por fim, caso eu queira, eu valido o histórico daí para saber aí qual foi o valor que mais afetou, né? Ou também eu posso avaliar de forma total daí os históricos, né? Mudar aqui a conta de manutenção para todos os históricos, tá? Então esse gráfico aí é bem interessante para fazer uma análise mais aprofundada dos lançamentos da DRE. O próximo aqui é uma comparação, tá, da receita operacional bruta, custo do produto mercadoria, lucro bruto, despesas operacionais e por fim o lucro do prejuízo líquido do exercício, tá? Então ele mostra aqui os percentuais, quanto variou, é interessante para verificar distorções aí, né, valores que estão não batem, né, com a minha receita, né, um custo que se manteve estável com uma redução de receita ou vice-versa, tá? Voltando aqui para Home, da visão geral, tem aqui um gráfico analítico da controle da despesa operacional, que ele mostra a despesa atual, tá? Então, atual versus a anterior. A anterior aqui realmente ele é feito conforme a seleção da métrica lá que eu selecionar. Tem a variação anterior, tá? Quanto foi o percentual da variação e o percentual dessa despesa operacional aqui perante a receita bruta. Então, em julho eu tive 475 mil de despesa operacional, que correspondeu a 18% da receita bruta e 4% de aumento referente ao anterior, que foi 457 mil. E ali as principais contas aí que mais interferiram ali, né? Então as top 10 os salários aí dentro das despesas administrativas, tá? Então aqui o gráfico, como eu disse, comparando, né? Ele vai ficar vermelho se ele for maior que o mês anterior, que é uma despesa, né? Então ele vai ficar maior. Depois o balanço patrimonial, um balanço resumido para visualizar o saldo final versus anterior, né, com o valor anterior. E o histórico daí desse valor ao longo do período aí do balanço da empresa, tá? Mostrando o valor, qual foi o percentual de variação. Esse gráfico aqui daí ele não faz comparação de período, tá? Então ele mostra o histórico do período da data filtrada apenas. Depois eu navego aqui para o balanço patrimonial. Daí o balanço patrimonial é a mesma lógica lá da DRE que eu expliquei. Então pode filtrar por ano, trimestre e mês a coluna, né? E as linhas também é possível expandir aqui o gráfico e tudo mais, né? E navegar nas informações do balanço aí de forma rápida,
fazendo o drill down aqui da coluna, né? Então, seleciona a coluna e volta o nível aqui, ele vai voltar para o trimestre. Agora voltou, trimestre, depois por ano. E a linha é a mesma coisa, tá? A linha no garfinho aqui, eu expando para o próximo nível. E no balanço aqui ele também vai sair as informações até o histórico do balanço, tá? O histórico não, ou no balanço, o histórico é só na DRI. Aqui ele vai até o sexto nível do balanço, ou quinto, né? Conforme tiver parametrizado lá no plano de contas da empresa. Então, vamos navegando aqui, ó. Aqui veja que eu estou fazendo tudo no 1. Ó. Então, essa empresa não tem plano nível 6. Aqui tem o histórico do lançamento, tá? Então, ele vai sair até o histórico do lançamento também. Então, aqui eu fui expandindo, né? Ele não tem o plano nível 6, mas aí eu poderia ter feito tudo de uma vez só, que era com o botão direito expandir todo o grupo, né? Então, vamos recolher todos aqui para visualizar, ó. Ele vai ficar só no nível 1 aqui, ativo, passivo. Vejam que é muito rápido aí a extração do que ficar gerando relatório no sistema, né? Então aqui colunas, ó, veja que se eu quiser expandir aqui para o mês, para a data, ó, então rapidamente aqui eu já consigo a informação aqui por período, tá? Aqui é uma DRE sintética, mostrando só o primeiro e o segundo nível. Vamos voltar aqui então no gráfico, no Home. Na visão geral, né? Então, no filtro na informação, tá? O último situação aqui do indicador, porque como eu comentei, ele é bem intuitivo assim na forma de usar, então todos os gráficos têm uma instrução ali nos gráficos, o que significa cada gráfico. E além disso, tem aqui a instrução, uma ajuda aí do indicador, né? O que significa os indicadores contábeis aqui, qual a importância da análise deles, tá? Uma apresentação aqui, uns itens importantes, e depois um detalhamento de cada gráfico aqui, o que significa, qual que é uma descrição dele, e a legenda aqui são as siglas utilizadas aí em cada gráfico, tá? Ainda assim é possível daí navegar aqui para o plano de contas, tá? O plano de contas aí disponível da empresa, para visualizar aqui toda a parte de parametrização de plano de contas e tudo mais. Essa parte aqui da DRE é muito importante, porque pode ser que tenha algum erro, então ele vai ter erro de máscara de conta, né? Isso aqui daí, como eu disse lá no início, né? Se tiver algum erro aqui, alguma conta que não esteja na conta de resultado correto, tem que fazer a parametrização lá no sistema, tá? No plano de contas do sistema, porque as contas contábeis elas estão amarradas ao grupo da DRE, que daí por fim mostra ali as contas corretas no indicador. Aqui do contábil não tem tratativa nenhuma das informações, é um espelho idêntico do plano de contas configurado para a empresa no contador. Então ele avalia dessa forma e mostra os dados conforme a leitura do sistema. Tá? Então, os indicadores contábeis é isso. Né? Acredito que eu tenha solucionado as dúvidas da maior parte, mas caso ainda fique alguma dúvida, entre em contato conosco para mais informação. E bom uso aí da ferramenta. Obrigado.